Boa tarde, galerinha, terceiro ano A e terceiro ano B, sejam bem-vindos à nossa revisão de Ciências Sociais, tá? E o nosso primeiro conteúdo vai ser cidadania. O que é cidadania, tá? Página 278, tá? Do livro 5. Coloquem aí. E logo no início, tá? O livro ele vai trazer algumas perguntas para que a gente possa pensar e refletir um pouquinho, tá? Então a primeira pergunta é: como você se sentiria se o seu colega pegasse seus materiais emprestados sem pedir? E a outra é: se você quisesse atravessar a rua em uma faixa de pedestre e nenhum veículo parasse, tá? Então, como é que a gente ia se sentir, tá? Na primeira pergunta, né, quando alguém pega alguma coisa sem pedir, pega emprestado sem pedir, pode ser o colega, pode ser o irmão. Primeiro, que a gente fica procurando, e não sabe onde é que tá, né? E o colega que pegou sem pedir fez uma coisa, não é? Não tão legal. Uma coisa errada. A gente não pode pegar nada sem pedir de ninguém, tá? Seja do nosso colega, do nosso irmão, dos nossos pais, da professora. Por quê, gente? Porque a gente tem que pedir, tá? Pedir emprestado. Olha, por favor, tem como você me emprestar uma borracha ou um lápis? Porque às vezes a pessoa só tem aquele, tá? E pega e não sabe onde é que tá, e outro colega pega e você não sabe onde é que tá. Então a gente se sente, não é chateado, fica triste, chateado. E na outra situação, que é a outra pergunta, não é como é que a gente ia se sentir se quisesse atravessar na faixa de pedestre e nenhum carro parasse, nenhum veículo, ou moto, ou ônibus, né? Então é nosso direito, tá? Tem a sinalização. Então, quando o pedestre está na faixa, os carros têm que parar, porque o pedestre tem preferência, tá? Mas isso não acontece a todo momento, né? Os veículos, eles acabam não respeitando, não é? Os pedestres, aí acontecem os acidentes, tá? E também, às vezes, eles, além de não obedecer à faixa de pedestre, não obedecem à sinalização, porque em muitos locais, além da faixa, também tem, tá, o sinal, que obviamente, quando está vermelho, os carros param e o pedestre passa, mas tem carro, tem veículos, tem motoristas que também não respeitam essa sinalização, tá? Então, tudo é o respeito, tá? Então, vamos lá. O respeito aos materiais dos colegas é um direito, e o direito do pedestre de atravessar a faixa são temas relacionados à cidadania e à convivência em sociedade. Então, para que a gente tenha uma convivência, né, harmônica, todo mundo se respeitando, tá? Tem que haver essas ações que façam, né? Que modifiquem, tá? Que não fiquem fazendo ações que não são legais, tá? Por exemplo, pegar emprestado, xingar o colega, apelidar o colega, né? Colocar apelidos, desrespeitar as regras de trânsito, as regras de convivência da escola. Então, são essas, né? Essas ações que fazem, tá? Se a gente cumprir todas direitinho, respeitar todo mundo, tá? Fazer boas ações, a gente vai garantir uma convivência em sociedade muito boa e também a cidadania, tá? Então, aqui outro exemplo, né? Ó, é o menino que é aqui, o personagem quer atravessar a rua, mas nenhum carro para. Pode perceber que aqui, ó, faixa de pedestre, mas os carros estão passando, tá? Não estão nem olhando. Às vezes dá com a mão, ele não para.
tá? Então, não está o quê? Respeitando o direito do pedestre de atravessar. Então, gente, mas o que é uma cidadania, né? O que é cidadania, tá? Cidadania é o exercício de direitos e de deveres em uma sociedade, como, por exemplo, o direito de votar, de ser livre, de ter uma opinião diferente, tá? E de ter os mesmos direitos de outras pessoas. Por exemplo, eu não posso concordar com a minha colega ou com o meu colega, mas eu tenho que respeitar, tá? Porque ele tem os mesmos direitos e deveres que eu. Então, não é porque ele não concorda com a minha opinião ou que ele tem uma opinião diferente da minha que eu não vou respeitar ele, que eu vou ficar com raiva, que eu vou dizer que só a minha opinião tá certa. Não, não é assim. Todo mundo tem a opinião, tem a sua opinião. É importante a gente dar opinião, é sim, mas sem interferir no respeito do outro, sem desrespeitar o outro, tá? Então, quando a gente consegue viver em harmonia, seguindo as regras de convivência, tá? E exercendo os nossos deveres e direitos, nós conseguimos conviver em harmonia, em sociedade, tá? Então, todas estas questões estão ligadas à cidadania. O termo cidadania também se refere ao direito de poder participar das questões da sociedade em que você vive e de ser respeitado, tá? E há um dever, o de respeitar os outros, tá? Então, esse é o maior dever de todo mundo, respeitar os outros, tá? Quando a gente tem o respeito pela professora, pelos pais, tá? Pelos nossos colegas, pelas pessoas mais velhas, tá? A gente respeitando, a gente tá sendo cidadão, tá exercendo, tá? O nosso dever de cidadão. Então, aqui tem algumas imagens, tá? Que são questões relacionadas à sociedade, tá? Então, aqui, na letra A, tá? É uma manifestação, né? A gente vê aqui muita gente, cartazes, bandeiras, tá? Então, isso aqui é uma manifestação. Então, aqui na legenda, manifestações populares fazem parte do exercício da cidadania. Na imagem, manifestação contra o aumento de tarifa de ônibus no Rio de Janeiro em 2013. Então, começou no Rio e foi por todo o Brasil, foi uma manifestação, tá? Que começou da tarifa de ônibus e reivindicar os outros direitos, tá? Então, foi uma manifestação que ficou para a história. Na imagem B, relacionar-se bem com os mais velhos e cuidar do meio ambiente são formas de exercer a cidadania. Na imagem, a avó e a neta estão cuidando de animais juntas. Então, gente, a gente respeitar os mais velhos, respeitar os animais, não maltratar os animais, cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente também é um dever e quando a gente faz isso, estamos sendo cidadãos, tá? E na letra C, os direitos de votar e de ser eleito fazem parte do exercício da cidadania. Na imagem, indígena chavante com o seu título de eleitor em Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Então, aqui, ó, nós temos aqui a avó e a neta com o animal, né? Que é um pintinho na mão dela. E aqui nós temos uma índia mostrando o seu título de eleitor. Então, não é porque uma pessoa é índia, ou porque ela é mais velha, ou porque ela tem a pele diferente, que ela não vai ter direitos e deveres diferentes. Não. Todo mundo tem o mesmo direito e todo mundo tem o mesmo dever. Tá? Falando em direitos e deveres, tá? Vamos agora tá? A aula de direitos e deveres, né, para o nosso conteúdo de direitos e deveres, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês.
Então, página agora 283, tá? Então, vamos lá. Aqui traz um poema, certo? Direitos e deveres do cidadão. Ó, a gente estava falando de cidadania, vendo o que era a cidadania. Agora a gente vai ver os direitos e os deveres do cidadão. Aí o título do poema é Ser cidadão é também respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeito de cada um. O importante é ser bom. Reconhecer que temos direitos e também deveres. A cada direito corresponde a um dever. O dever de respeitar, o direito de muito amor, tá? Então, olha aí que poema lindo. Falando dos nossos deveres, dos nossos direitos, respeitar as pessoas. Vocês perceberam que toda vez que a gente lê falando de cidadania, tem o nome respeito. Quando a gente fala do meio ambiente, de ações que a gente pode praticar, a gente está falando do respeito, porque o respeito é a base, tá? É a base de qualquer ação da humanidade, de qualquer ação de amizade, relação. Então, o respeito, tá, gente? É a base. Então, o poema fala que o importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeito de cada um. O importante é ser bom. Não tem isso que é mais gordo, mais magro, que é baixo, que é muito alto, que tem um cabelo liso, o cabelo cacheado. Não tem isso, tá, gente? Tem que respeitar e todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá? Então vamos lá. Direitos e deveres. Muitos direitos e deveres são garantidos pelas leis brasileiras. É o caso, por exemplo, de direitos e deveres que estão na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso. Então, todos esses direitos que a gente fala, que todo mundo tem, os direitos e os deveres, eles são garantidos, tá? Pela lei. Então, tem leis brasileiras que vão dizer os direitos e deveres do cidadão, os direitos e deveres do idoso, os direitos e os deveres da criança, tá? Então, tudo isso é garantido e assegurado por lei. Então, vamos lá. Aqui tem um mapa mental, a gente já estudou isso, como a gente sabe, é só uma revisão. E nesse mapa mental é muito bom para a gente perceber, tá? Entender melhor os direitos e os nossos deveres. Primeiro, vamos ler os direitos, tá? Temos direito à liberdade de expressão. A gente pode dar a nossa opinião, a gente pode falar sem medo de censura, tá? Então, é o nosso direito à liberdade de expressão. Também a liberdade de locomoção, de ir e vir. Todo mundo tem o direito de ir e vir, tá? Ninguém pode proibir você de ir para algum lugar. Tá? Lógico, dentro, né, da normalidade. Liberdade de crença. Então, gente, todo mundo tem o direito de escolher a sua religião, tá? Ou também de não escolher nenhuma religião. Todo mundo tem esse direito, tem essa liberdade, tá? E temos que o respeitar, tá? Se é católico, se é evangélico, tá? Se é de matrizes africanas, ou também se não tem religião, nós temos o direito de respeitar, tá? Escolher os seus governantes por meio de voto. Então, nosso direito é escolher os governantes a partir de 16 anos, tá? Pode estar tirando o título de eleitor e pode estar escolhendo o seu governante. Antigamente não era assim, a gente não tinha esse livre-arbítrio de escolher. Hoje em dia é o nosso direito, tá? Então a gente tem o direito de votar. Direito à saúde, educação e moradia digna. Então, todo mundo tem direito à saúde, à escola e à moradia, tá? Todo mundo. E direito de igualdade. Todas as pessoas têm os mesmos direitos.
Isso mesmo, todo mundo tem os mesmos direitos, tá? Agora vamos ver os deveres. Esse que está de vermelho. Agir de acordo com a lei. Então, a gente tem que respeitar as leis e agir de acordo com ela. Preservar o meio ambiente é o nosso dever, tá? Então, é o nosso dever, a nossa obrigação preservar o meio ambiente e, claro, fazer boas ações. Colaborar com a preservação do patrimônio público também é o nosso dever, não pichar, não riscar, tá? Não quebrar. Então, é o nosso dever. De escolher seus governantes por meio de voto. Não pode ir lá indicar uma pessoa, tá? É o nosso dever escolher por meio de voto. Colaborar para uma boa convivência em sociedade, respeitando as regras de convivência, respeitando o outro, tá? Respeitar os direitos dos outros cidadãos. Olha aí, gente, não é porque eu tenho coisas a mais que a outra pessoa não tem, que eu tenho mais direitos que o outro. Não, não é assim. Ou porque eu sou mais velha, outra pessoa é mais nova, que ela tem que eu tenho mais direitos. De forma alguma. Todo mundo tem os mesmos direitos e todo mundo tem que respeitar. Tá? Então, aqui, esse exercício a gente já fez, mas só para a gente dar uma revisada, tá? Assinale V para alternativas verdadeiras e F para alternativas falsas. Então, vamos lá. Ser cidadão é ter direitos e deveres. Verdadeiro. Tá? Temos direitos e deveres. Segundo a Constituição do Brasil, nem todas as pessoas que vivem na sociedade brasileira possuem direitos e deveres. Essa é falsa. Todo mundo tem direito e todo mundo tem dever. Respeitar as pessoas com quem convivemos e preservar o meio ambiente são formas de exercer a cidadania. Verdadeiro. Muito bem. A escolha dos governantes por meio do voto não é um direito de cidadão. Falso. A escolha das pessoas por voto, dos governantes por voto, é sim uma escolha, tá? É um direito dos cidadãos. Então, gente, tá? Muito obrigada pela revisão, tá? Estudem direitinho, revisem, vejam os conteúdos do livro também, as páginas do livro, as atividades, tá bom? Muito obrigada e até mais.